Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no meu canal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gurizada, o Grêmio venceu o Palmeiras na noite dessa quinta-feira, um jogo tenso, um jogo forte. O Grêmio teve mais sorte do que juízo em alguns momentos, mas o que importa são os 3 pontos e o Tricolor está muito vivo para buscar a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Bom, gurizada, vamos lá, vamos pro jogo então. O Grêmio começou o jogo pressionando o Palmeiras com linhas altas. O Grêmio começou muito intenso, muito bem, inclusive lembrou aquele jogo contra o Corinthians na última segunda-feira, onde o Grêmio começou muito intenso naquele primeiro tempo. A primeira chance clara de gol foi logo aos 4 minutos, com o Everton, saiu mal do gol, sobrou para o Soares tinha bastante gente na frente dele, não conseguiu finalizar direito, acabou mandando por cima do gol, meio que um voleio, algo parecido. Aos 9 minutos, aí veio o gol. Uma tabela do Natan com o Soares, que serviu pro João Pedro, lateral, que acabou chutando rasteirinho, cruzado, abrindo o placar pro Grêmio 1-0 aos 9 minutos do primeiro tempo. A partir daí, começou o sofrimento do Grêmio, porque só deu Palmeiras. O Palmeiras entrou na partida, a partir daí o Grêmio se fechou, não conseguia trocar passe para sair nos contra-ataques e aí começou a sofrer com o Palmeiras. O Palmeiras teve boa chance com o Endrick de cabeça após cobrança de escanteio, levou bastante perigo o Endrick. Aliás, que garoto sensacional é o Endrick, cara. Uma grande joia do futebol brasileiro. Se conseguir continuar nessa linha, continuar sendo um garoto bem moldado, tendo uma boa cabeça, o pessoal conseguindo instruir ele, ter uma boa base familiar, uma boa base de empresários. Olha, o Endrick tem tudo para ser uma grande joia do futebol brasileiro, muito próximo, muito pouco tempo, aí já tá vendido pro Real Madrid, mas logo esse garoto vai conseguir sim ser um grande jogador de futebol lá na Europa, tenho toda certeza. O garoto é sensacional, espetacular o Endrick. Aos 25 minutos, o Veiga, de falta, raspou a trave, uma baita de uma cobrança do Veiga. 29 minutos, um chute do Endrick travado, a bola sobrou ainda pro Veiga, mas aí o Grando se sobressaiu, fez uma grande defesa, o Grando, nessa questão. Aliás, o Grando, para mim, com toda certeza, foi o grande nome do jogo. O Grando fez grandes defesas, conseguiu ajudar o Grêmio aí a manter a vitória até o final. O Grêmio não conseguia trocar passes, e aí é algo que o Renato vai ter que corrigir nos treinamentos, porque diferente do que o Grêmio conseguia fazer com o Corinthians na segunda-feira, o Palmeiras não deu espaços ao Grêmio, então o Grêmio teve muitas dificuldades para sair trocando passes. E uma outra questão também, o Palmeiras sempre tentava jogadas pelo lado do Reinaldo, e o Reinaldo acabou sofrendo muito no início do primeiro tempo com isso, e depois no início do segundo tempo, nós vamos falar mais adiante, também teve essa questão e o Reinaldo começava a se apavorar, e isso é algo que o jogador precisa também trabalhar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no vídeo. Aos 29, chute do Endrick, como eu disse para vocês, foi travado. Aos 32, aí o Eli acabou sentindo uma fisgada quando ele foi dar um pique para fazer uma marcação, acabou sendo substituído pelo Bruno Uvini logo aos 32 minutos, e aí em dado momento me chamou a atenção porque o Renato, ele se irritou com o Cristaldo. O Grêmio pecava muito na marcação, dava muitos espaços. Porque o que acontecia? Como o Natan, ele não é um jogador que tem característica de marcação, e ele estava jogando como volante hoje, porque no jogo contra o Corinthians ele jogou mais ao lado do Cristaldo, ali na frente, formando aquele 4-2-2-2, e hoje não, hoje ele veio para ser volante, formando um tripé de verdade de volantes ali atrás e o Cristaldo lá na frente sozinho. Só que o que acontece? O Natan não tem característica de marcação, então os jogadores do Palmeiras passavam como queriam por ele. Ele não tinha o tempo de bola para dar um carrinho, ele não tinha uma marcação. E o Cristaldo era outro jogador que, embora consiga marcar, ele estava desligadão no jogo. E o Renato acabou se irritando com o Cristaldo em dado momento e acabou colocando tanto o Ferreira quanto o Galdino pro aquecimento logo depois de um erro do Cristaldo. Pensei até que ele fosse acabar mexendo no primeiro tempo ainda, depois que ele se irritou com o Cristaldo, mas ele aguardou e acabou mexendo depois. O Grêmio muita dificuldade na troca de passes, o Natan defensivamente não é um bom jogador, não serve para a posição. Pro ataque ele até
hoje desempenhou menos do que contra o Corinthians, mas mesmo assim ainda foi melhor do que ele vinha jogando antigamente, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. O João Pedro também, embora tenha feito o gol no primeiro tempo, depois do gol também errou muitos passes. O João Pedro não teve uma boa atuação no geral, e aí no intervalo o Renato mexeu. O Renato não gostou, como eu disse para vocês, e aí tirou o Natan, que estava errando muito defensivamente, e tirou também o Cristaldo, que não ajudava na defensiva, colocando o Galdino e o Ferreira. E aí o Renato pensou que o Grêmio agora vai para cima. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras começou o segundo tempo no mesmo ritmo do primeiro tempo, criando mais, tendo mais posse de bola. O Grêmio não conseguia fugir, como foi a proposta do Renato, talvez tentar fugir com Ferreira pelos cantos ou com Galdino pelo meio. Não foi, o Grêmio não conseguiu desempenhar isso. O Palmeiras fechou muito bem a casinha, e aos 10 minutos o Renato voltou a mexer no time, e aí tirou o JP Galvão, que também já estava cansado e que também fez uma partida mediana, não foi de alto nível do JP Galvão, na minha opinião, e colocou o garoto André Henrique, o atacante André Henrique. Na primeira grande chance do Grêmio, foi no segundo tempo, aliás, foi só aos 15 minutos, para vocês terem uma ideia como o jogo estava trancado pelo meio e como o Palmeiras tinha mais posse de bola. O Grêmio não conseguia atacar nos contra-ataques, o Palmeiras não abria esse espaço. Soares tentou de voleio, meio desengonçado ali também, mais uma vez não conseguiu fazer uma boa finalização. Galdino aos 18 minutos de fora da área, aos 28 minutos o André perdeu uma grande chance num contra-ataque também, tinha o Ferreira pela esquerda, o Soares vinha pelo meio, acabou servindo o André, mas ele não conseguiu finalizar bem também, foi uma grande chance que ele perdeu. E aos 40 minutos, aí vem o lance polêmico e que vai dar muita conversa com toda certeza, porque o Vidia Sante já tinha levado amarelo, levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Olha, esse lance deu muita discussão, o jogo já estava quente no intervalo, inclusive teve algumas discussões, e eu vou falar isso num outro vídeo aqui no canal, mas o Vidia Sante acabou sendo expulso. Na minha opinião, não era um lance para tomar o segundo amarelo, tá? A arbitragem eu achei muito ruim, parando o jogo a todo instante, faltas que não precisava marcar muitas vezes, interrompia o jogo, não deixava a jogada seguir, faltas que poderia dar um amarelo depois, ou chamar a atenção do jogador depois, ele preferia parar o jogo. Em dado momento aconteceu uma falta, acho que foi no primeiro tempo ainda, o Natan tava com a bola, ele acabou sofrendo uma falta, mas o Reinaldo vinha logo atrás, conseguiria manter a bola e levar para o Grêmio montando uma jogada, mas o juiz preferiu parar o jogo, parar a jogada do Grêmio para dar um amarelo para o jogador do Palmeiras. Quer dizer, o próprio juiz acabava chamando a atenção para ele, parando o jogo em momentos que não tinha necessidade. E nessa questão do Vidia Sante, na minha opinião, o segundo amarelo do Vidia Sante não precisava. Para ele que já tinha amarelo, e geralmente os juízes dão uma colher de chá ou algo do tipo, e mesmo que fosse essa falta do Vidia Sante, não foi uma falta, ele não encostou no jogador com o pé, não colocou por baixo, não foi nada disso. Então, eu acho que aqui o juiz errou mais uma vez, não precisava, e foi muito discutido. O Antônio Brum muito irritado, principalmente na saída do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que deixou a beira do gramado mais cedo, irritado, dizendo que estavam roubando do Palmeiras, dizendo que ele não tinha nada a ver com o que tinha acontecido na segunda-feira, no caso, naquele jogo contra o Corinthians. E aí o Antônio Brum também já se irritou e começou a responder. Enfim, muitas polêmicas nesse jogo, vai ter muita conversa durante a semana, mas principalmente por essa expulsão do Vidia Sante, que agora vai desfalcar o Grêmio no próximo jogo contra o Fortaleza, que é no dia 30, no sábado da semana que vem ainda. O Grêmio vai ter folga até lá. O jogo é fora de casa, sábado às 16 horas. O Tricolor, com a vitória de hoje contra o Palmeiras, se mantém no G4, conseguiu subir. O Grêmio começou a rodada na 5ª colocação, agora é terceiro com 43 pontos, Botafogo com 51, o Palmeiras, que é o adversário direto, poderia ter disparado aí, poderia ter chegado a 47 pontos. O Grêmio conseguiu dar uma segurada no Palmeiras, o Grêmio chegou a 43, é o terceiro, e o Bragantino vem logo em quarto com 42 pontos neste momento. Beleza, gurizada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.